Bom, estava aqui pensando, como que deve estar o teu nível de desenvolvimento nesse momento? Depois de você ter aprendido já diversas habilidades, ter o conhecimento, talvez você ainda não desenvolveu elas ao nível que você merece, ao nível que você ainda vai ter, mas eu fico pensando, será que esse conteúdo realmente está sendo um diferencial aí no seu aprendizado? E vamos agora para as 7 chaves da antifragilidade, dando continuidade ao conceito da resistência, onde existe o frágil, o robusto, o resiliente e o antifrágil. Quem é você nessa trajetória aí? Quem é você nesses elementos, tá? Então, a primeira chave da antifragilidade é a remoção do frágil, se beneficiar removendo aquilo que te traz risco, ou seja, como que eu vou me beneficiar retirando aquilo que me traz risco? Muito simples. Por exemplo, você que é atleta, você joga num time, né? Você está jogando num time e aí você tem contrato assinado, você está lá, né? Tudo bonitinho, recebe, já tem uma vitrine, joga num clube que está te gerando visibilidade. E aí você vem para as férias e você resolve disputar campeonato de pelada. Você resolve disputar competições, né? Mas que não são profissionais, competições amadoras. E aí você está colocando em risco, o que você está colocando em risco? A tua integridade física, você está colocando em risco, você está lá e você não só se machucar, mas você também sofrer com agressões verbais, enfim, né? Porque geralmente quando você está num outro nível de alta performance, as pessoas vão ficar te apontando. E isso pode mexer também com o teu desenvolvimento pessoal, né? O cara fica lá te xingando e tal, fala que você quer aparecer e não sei o quê, porque você está muito acima da média. Enfim, outro exemplo de antifragilidade, né, dessa competência, uma dessas habilidades, é o quê? A gente tem casos e casos aí de jogadores, né, com a carreira de sucesso já praticamente, já viraram jogador, né? Que aqui você está correndo, trabalhando, batalhando para realizar o teu sonho. Mas esses jogadores, eles já realizaram praticamente, né? Já estão lá no seu auge, no seu ápice da carreira, jogando em grandes clubes, ganhando altos salários. E aí o cara, ele se coloca na situação de risco, ele vai andar de moto na favela, aí ele cai, aí ele morre, aí o outro tá de carro na balada, aí ele bate de carro. Por quê? Porque ele se coloca na situação. Então, você ser antifrágil é o quê? Você remover esse tipo de coisa, né, para você se beneficiar com isso. Então, por exemplo, ao invés de eu ir andar de moto lá, corro o risco de cair, me machucar, quebrar uma perna, queimar a perna e até mesmo de morrer, eu não vou andar de moto. E aí eu vou me beneficiar, porque eu vou ter o quê? Uma carreira a longo prazo mais duradoura, né? Então, isso é a remoção do frágil. Então, basicamente, né, tentar colocar mais simples possível, é você sair da zona de risco. Da zona de risco de coisas que podem comprometer a tua integridade física, a tua integridade emocional, né, a integridade da sua família, enfim, diversas coisas aí. Eu quero que você pesquise também sobre esse tema. E você vai ter uma atividade para você fazer, para você colocar na atividade essas características principais que você tem e as características que você ainda não tem, mas você vai desenvolver, tá? Acho que você tem mais dificuldade. Um segundo ponto é o intervencionismo ingênuo. O que significa isso? É a solução com efeitos colaterais piores. Eu não sei se você já pensou dessa maneira, mas existem vários casos em relação a isso que, às vezes, a cura ela é pior do que o problema, né? Então, dentro desse intervencionismo ingênuo, eu quero te convidar a pensar da seguinte maneira. O que você pode fazer, às vezes, para ajudar alguém, mas é muito importante que você pense em tudo aquilo que você está fazendo, se não vai te trazer um prejuízo posteriormente. Um prejuízo que você não mensurou. Por exemplo, né, você começa a jogar e você vira jogador de futebol de verdade. Aí você está ganhando muito dinheiro. Aí você fala assim, intervencionismo ingênuo, tua família precisa de ajuda. Aí você quer ir lá ajudar a tua família. Aí você começa a pegar uma parte do teu salário e ajudar em casa. Aí o que vai acontecer?
Você vai criar uma coisa que a gente chama de zona de conforto. E aí essa zona de conforto que você criou para os seus familiares, porque você está ganhando dinheiro, deixou eles estagnados, porque eles estão presos ao que você construiu. E aí eles vão pensar assim, não preciso trabalhar não, porque o meu filho, ele já ganha dinheiro e tal, então eu vou ficar aqui na zona de conforto. E você estava querendo ajudar eles. E aí o que vai acontecer? Por um acaso, sei lá, você perdeu o contrato, ou você se machucou, você parou de jogar. Aí, como que você vai conseguir continuar ajudando eles se você, através do intervencionismo ingênuo, você criou, ao invés de solucionar um problema, você criou outro. Porque agora você, ao invés de ter ajudado eles, ou seja, Roger, então eu não posso ajudar minha família, você deve estar pensando nisso agora. Mas eu quero ser jogador de futebol para ajudar meus pais, minha família, as pessoas que estão ao meu redor, né? Não é isso, mas é ajudar de forma inteligente, ou seja, melhor do que você pescar para eles, é você dar a vara e ensinar a pescar. Ou seja, então se você quer ajudar a sua família e você tem dinheiro para isso, você vai pegar e você vai criar coisas para eles trabalharem e eles ganharem o próprio dinheiro com esse dinheiro que você está ajudando. Então você pode abrir uma sociedade, teoricamente, com os seus familiares, de um negócio que, se por acaso amanhã você perder uma parte do seu faturamento, por exemplo, não existe estabilidade. Não, Roger, mas eu já sou um jogador, eu vou ser um jogador que eu vou ganhar 500 mil reais por mês e nada vai me acontecer. Querido, larga de ser ingênuo. Estabilidade não existe. A gente está vivendo isso aí, um monte de clube reduziu em 30%, 40% o salário dos jogadores aí. Então imagina, e eu não estou falando que você vai ajudar qualquer um, né? Mas estou falando que você vai ajudar a sua família. Então nesse momento a emoção ela acaba pesando. Então existe uma outra coisa também que é interessante, que é ninguém dá carona a pé. Então para você ajudar alguém, primeiro você precisa se ajudar, você precisa ter estabilidade. Então você vai criando um negócio e vai colocando essas pessoas que você gosta, que você quer ajudar, como gerente dos negócios. E aí eles vão ganhar por merecimento. Eles vão se sustentar por aquilo que eles fazem e não por uma comodidade, pelo um conforto que você está dando para eles. E aí colocando eles na zona de conforto, né? Enfim, poderia usar aqui N exemplos de intervenção ingênua, mas eu acredito que esse, para aquilo que você está trabalhando, para aquilo que você está construindo, seja um exemplo bacana. Um outro exemplo também que a gente pode usar, talvez mais próximo hoje da sua realidade, é aquela história assim, ó. Tu tem dois tênis, né? Tu tem dois tênis para jogar, duas chuteiras, seja lá o que for. E aí, você quer ajudar o teu amigo que não tem o tênis. Aí você vai lá e empresta o tênis para ele, né? E aí ele fica lá com o teu tênis usando o teu tênis. E tu com um, agora tu não tem mais dois, tu só tem um. E aí tu emprestou para ele e aí tu deixou com ele. Só que ao invés de incentivar a que ele conquiste o dele, né, buscando formas para ele poder fazer isso, né? Aí a gente não vai entrar aqui na parte de educação financeira para isso acontecer, né, gerar renda, gerar valor, mas estou dando um exemplo aqui superficial, né, na verdade não superficial, mas uma metáfora que é o quê? Aí você ajuda o seu amigo, e aí ele está usando o teu tênis, aí o teu fura. Aí agora tu não tem mais um, porque quando ele for te devolver, ele também furou o que tu tinha. Aí agora são os dois sem tênis. Por quê? Porque ao invés de você resolver um problema, você acabou criando outro. Assim como existem outras situações, que é dar carona. Tu começa a dar carona pro teu amigo todo dia ir pro treino contigo. Aí você está fazendo uma intervenção ingênua, você está ajudando ele. Só que aí você não inspira ele a buscar os próprios meios para ele conseguir ir para o treino. Aí quando você não vai para o treino, ele também deixa de ir. Então é muito importante eu entender que quando eu vou fazer uma intervenção, que é o fato de eu querer ajudar ou eu querer solucionar alguma coisa, eu analisar tudo que eu posso, que pode me comprometer lá na frente, né? Tem várias outras coisas, né? Vamos botar aqui o Instagram, por exemplo, né? Tenho minha rede social. Aí eu começo a fazer divulgação para as pessoas, porque elas ficam me mandando presente lá, começo a fazer divulgação. Aí você, vou ser legal, vou ajudar. E aí no final, quando você precisar, você não tem um plano de marketing. Por quê? Porque você já faz de graça, aí você não tem como cobrar mais aquilo que você gostaria de usar como uma fonte de renda, porque você já faz de graça.
né? Então, assim, eu estou usando aqui vários exemplos de intervenção ingênua, que é o quê? É a solução com efeitos colaterais piores que o problema. Se a gente fosse usar isso no campo do campo físico, eu acredito, né? Um exemplo, você pega lá preparação física, né? E você fala assim, cara, eu estou muito fraco. Aí você vai fazer uma intervenção ingênua. Agora eu vou por conta própria, você não analisa os riscos, você não analisa as outras ao redor, vamos dizer assim. Aí você começa, daqui a pouco você está tão forte que você em vez de estar ágil, agora você está mais travado, você está pesado, né? Você vai ficando lento, ao invés de você ter velocidade, agora você está lento porque você está muito pesado, você está muito forte. Então, isso são intervenções ingênuas que é importante eu entender para eu ser um antifrágil, né? O próximo habilidade é o efeito Linde, que é o quê? É a expectativa maior de permanência sobre coisas recentes. A gente diz que é muito mais fácil eu acreditar em algo que tem mais tempo no mercado do que eu acreditar em coisas que são recentes. É óbvio isso. Por exemplo, vamos usar aqui o Instagram e o Facebook. O Facebook já tem mais de 20 anos, é uma plataforma social já com credibilidade, né, solidificada. Aí nasceu o Instagram com muito potencial. O que o Facebook fez? Foi lá e comprou o Instagram. Então isso acontece o tempo inteiro, que é o quê? É muito mais fácil eu buscar me escorar em coisas que têm mais tempo no mercado do que eu ficar acreditando nas falsas promessas de pessoas que acabaram de chegar. Então é muito importante você entender isso dentro da... assim, a antifragilidade ela pode ser usada para a vida pessoal. Eu estou dando um exemplo aqui mais voltado para a área do esporte. Por exemplo, você ter a oportunidade de jogar num clube que tem 100 anos de tradição, que já tem um monte de título, né? Tem várias... já revelou vários jogadores, aí você tem a oportunidade de jogar nesse time. Aí o seu amigo está jogando num projeto que acabou de começar. O projeto acabou de começar, mas o teu amigo está lá. E você pensa o quê? Não, eu vou jogar nesse clube que o meu amigo está, que acabou de começar, porque eu vou ter mais chance. E aí talvez esse clube ano que vem ele não esteja mais funcionando, porque ele é mais recente. Então assim, eu estou usando isso como... Posso até usar aqui como presidente do Deportivo Imperial, o próprio Deportivo Imperial, que veio no primeiro ano, foi uma avalanche. A gente já disputou competição, trouxemos a Taça Brasil, ficamos... Opa, calma aí que voltou aqui. Opa. Viemos para a Taça Brasil, né? Disputamos a Taça Brasil, ficamos em terceiro colocado, a gente fez um evento magnífico, revelamos jogadores, botamos jogadores... Enfim, foi um estouro. Mas por complicações de patrocínio, federação, aí veio a pandemia, o que aconteceu? O clube teve que parar. E aí é um projeto novo. E aí é muito importante que na hora que você vai analisar, se você tem essa possibilidade de analisar, o clube que eu estou hoje, ele é muito novo, a proposta que eu estou recebendo hoje, quem é que está me fazendo essa proposta? Essa pessoa ela tem credibilidade no mercado? Quanto tempo ela está no mercado? Então você investigar sobre o tempo que aquela oportunidade ela está gerando para você em comparação ao que você tem, né? E as possibilidades que você tem ao redor. Então esse é o efeito Linde, que diz que a expectativa é maior de permanência das coisas que já estão no mercado há mais tempo. Por quê? É muito mais fácil dar certo no mercado, que já está lá, já passou por crise, já passou por dificuldade e sobreviveu 30 anos, do que um projeto que acabou de começar, uma coisa que acabou de começar. Agora, claro que tudo tem as suas exceções, não existe verdade absoluta. Pode ser que uma coisa que tem 30 anos, de uma hora para outra, ela feche. Porque, um exemplo, você vai falar, Roger, mas a Kodak ela tinha mais de 50 anos e ela sumiu. Exatamente, porque toda regra tem uma exceção e aí tem outros fatores de análise, como tendência de mercado, né? Enfim, tudo isso interfere nesses fatores. Mas, na maioria das vezes, 90% das vezes, aquilo que já está mais tempo no mercado tem mais chance de permanecer. Então, pega essa visão aí na hora de você começar a tomar suas decisões, para que você seja realmente, para que você aumente a tua escala de antifragilidade. E o quarto ponto aqui seria a estratégia de Babel, que é garantir a sobrevivência, mas investir em desafios, Isso é uma estratégia usada no mercado financeiro, que na verdade a antifragilidade
foi escrita por um cara que ficou muito rico, que é o Taleb, ficou muito rico no mercado financeiro em crises. E é por isso que ele descobriu, né, e ele desenvolveu essa antifragilidade. Se você for escrever aí, ele nem tem uma correção ortográfica, ele sempre vai dar errado. Tu bota acento, tu tira acento, tu separa, tu coloca junto, ele sempre dá errado, porque é uma palavra nova, vamos dizer assim, né? Diz ele, criada por ele, mas que já existe e já vem acontecendo na sociedade há muito tempo. E o que essa estratégia garante? Que 90% das tuas apostas tem que ser em coisas que têm base sólida, mas 10% você pode arriscar, para que se alguma coisa acontecer, você esteja calçado, e aí você esteja garantido, né? Então isso é muito importante, né? Quando você às vezes vai ter uma proposta ou vai para um clube, também a gente pode usar esses exemplos, de você pensar em 90% da tua decisão, ela tem que estar calçada em coisas em garantias. É claro que você, nesse momento, você está começando e talvez nem garantia de nada você tem, né? Que você vai pensar, eu não tenho garantia de nada, nem proposta eu tenho, mas você tem a garantia daquilo que depende de você, de começar a fazer as coisas que dependem de você, como treinar, se alimentar bem, dormir bem, né? Comer bem. Isso já é 90% de uma estratégia que depende de você. E os outros 10% é você o quê? Se arriscar. Se a gente fosse usar isso num jogo, vamos pensar num jogo, né? Você está jogando num time e aí 90%, imagina eu usando essa estratégia, eu quero aparecer no jogo, certo? Certo. Mas eu não posso fazer malabarismo da minha zona de defesa, na frente do goleiro com o atacante em cima de mim. Porque se eu perder a bola, eu vou correr o risco de quê? De sofrer o gol e ser tirado do jogo. Então eu vou usar essa estratégia dentro do jogo de que maneira? Eu vou criar situações para que eu possa driblar numa área que não tenha muito risco, né? Então, assim, eu estou ganhando o jogo, de 5, de 6-0, de 4-1, e aí eu estou lá na frente, eu quero arriscar um drible. Se eu errar, não tem problema. Por quê? Porque eu já fiz o gol, eu já dei o passe, eu já cumpri com todas as exigências táticas e técnicas que o meu treinador pediu. Se eu errar um drible, ele não vai ficar chateado comigo. Então, isso são estratégias que você pode usar no seu dia a dia. E óbvio, como eu falei com vocês vão pesquisar sobre esses temas para que vocês coloquem e façam adaptação dentro da realidade de vocês. Aqui eu só estou usando alguns exemplos, algumas metáforas, para que vocês entendam essa estratégia. Então, é garantir a sobrevivência, mas investir em desafios. Você garante o treinador não te tirar do jogo, mas você também vai para o risco lá na hora de fazer um X1, na hora de ir pro tudo ou nada, né? Isso é muito bacana. Então, essa daqui foi as 4 primeiras chaves que a gente passou sobre antifragilidade. Na mentoria abaixo, vou falar por que a gente está fazendo isso. Porque a minha equipe aqui me meteu bronca, me chamou a atenção, puxou minha orelha e falou, pô, tu tá ficando maluco? Tá dando mentoria aí de 30 minutos, esses garotos nem vão ver isso. Olha o que eles estão falando, hein? Eles estão falando que vocês não estão vendo a mentoria. E aí, agora eu não sei, porque a plataforma está com eles. Eles conseguem analisar lá se você está vendo, quantos por cento você viu, se você está valorizando isso. Eu falei com eles o seguinte, cara, quem não vê, não vai aprender. E quem não aprende, depende, aí é com eles. Então, assim, ó, eles me chamaram a atenção e eu estou cumprindo ordens, porque eu aprendi que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Dando continuidade às 7 chaves da antifragilidade, nós vamos falar da 4ª habilidade para você se tornar ainda mais antifrágil, que é o quê? A via negativa. A quinta, na verdade. O que é a quinta? A quinta habilidade, a via negativa, significa desconfirmação é melhor do que a confirmação. Como assim, Roger? Desconfirmar é melhor do que confirmar? Sim. Eu vou te dar alguns exemplos aqui para que você possa entender. Por exemplo, hoje, se você sabe que cocaína faz mal, é uma desconfirmação que cocaína faz mal, por que você vai querer saber se é bom para você confirmar se é bom? Porque você ouviu as pessoas falando que não, isso aqui não presta, cocaína não presta, droga não presta, bebida não presta. Tudo isso que as pessoas falam, que a gente ouve aí, né? Que está mais do que comprovado que faz mal, não é por uma opinião, mas é por fatos.
né? Pessoas perdem a carreira, artistas que perdem a carreira, jogadores de futebol. Tem várias pessoas aí que elas acabam perdendo a sua carreira, a sua dignidade, a sua credibilidade por usar droga. O nome já diz que é uma droga. E aí isso é uma desconfirmação, que isso é ruim. E aí para que você quer, né, pagar de herói para confirmar, para saber se é bom você experimentar? Não existe isso, você ter que experimentar para você confirmar se aquilo é bom ou não. Por isso que fala que a desconfirmação é melhor do que a confirmação, porque é menos certeza, vamos dizer assim, né? Então, é muito importante você entender isso, porque muitas das vezes a gente quer pagar o preço de coisas que não tem necessidade. E eu sempre falo isso de uma outra maneira também, que é aprender com o erro dos outros. É muito melhor eu aprender com os erros dos outros do que eu ficar errando a vida inteira. Então, quando eu vejo que alguém está fazendo algo que não está dando certo, que deu errado lá, né, eu vou procurar saber, buscar os fatos, porque às vezes o que a pessoa está fazendo não está dando errado, não está dando certo, porque ela é ruim. Não significa que aquilo que ela está fazendo é ruim, né? Então é importante eu entender isso. Mas pega essa visão, que a desconfirmação é melhor do que a confirmação, porque ela tem um índice maior de acerto, vamos dizer assim. É doideira, né? Porque desconfirmar é mais assertivo do que a confirmação, porque a confirmação depende do achismo, se é bom ou não, e a desconfirmação já foi comprovada. Então eu quero que você pegue esse código aí, essa chave, e você comece a aplicar isso no teu dia a dia. Eu quero que você pense aí agora, o que você está fazendo e o que você faz que você fica aí tentando achar estratégias, sabe aquela receita do sucesso, a receita infalível. Isso é tudo achismos e confirmações que não existem. E aí a pessoa vai lá e fala, não, isso aqui não é bom, não sei o que e tal. Já foi comprovado por fatos e dados e tudo que for possível, e você fica aí tentando buscar confirmação de algo que já foi desconfirmado. Então, pega a visão, noitada, dormir pouco, isso tudo é comprovado cientificamente que afeta a performance do atleta. Isso já é uma desconfirmação para que você não faça essas coisas. E aí você fica aí tentando, não, mas será que comigo vai dar certo? Será que comigo não pode dar um outro resultado? Então, o objetivo é você aprender que melhor você pegar uma informação que já foi desconfirmada com resultado positivo do que você ficar tentando buscar algo que você não tenha certeza, né? E o sexto passo aí é pele em risco. É o envolvimento de fato com quem tem algo a perder. Então você vai pedir opinião a pessoas, na maioria das vezes, só que ela não tem nada a perder daquilo ali. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar lá ouvindo a opinião de um monte de gente que não tem nada a perder e vai te dar opinião por dar. Existe um fato, né, que eu estava lendo, que os arquitetos na época lá na Itália, eu esqueci o nome agora do lugar da Itália lá, que os caras, quando eles construíam Coliseu, lá no Coliseu, aquela época do Império Romano lá, quando os caras iam construir, os arquitetos lá iam fazer as construções, para ter a certeza que estava bom, eles tinham que viver dentro daquela construção, ou seja, se o cara construiu uma ponte, ele tinha que morar embaixo da ponte. Por quê? Porque se a ponte caísse, era um engenheiro, um arquiteto, sei lá qual é o nome que dá, era um engenheiro, um arquiteto ruim a menos para construir coisas ruins. Então, olha só que interessante. É por isso que você vai lá até hoje e as coisas estão de pé. O Coliseu, aquelas construções lá milenares, né? Então, assim, quando você vai pedir a opinião de alguém, se essa pessoa ela não estiver envolvida no processo, é muito possível que ela vai te dar uma opinião muito superficial, de algo que não vai afetar ela em nada. Diferente de quando alguém que está ali contigo para tomar uma decisão e que uma decisão errada pode afetar aquela pessoa diretamente. Então, quando você tem pessoas ao seu lado que também estão com a pele em risco, é muito mais assertivo, né? Então isso vai te dar uma antifragilidade, vai aumentar o teu nível de antifragilidade. Se a gente fosse pensar no teu nível familiar, imagina, tua mãe, ela tá ali investindo em você, né? Tá ali te ajudando, ela tá ali
correndo atrás contigo, tá batalhando, tá ali te alimentando, fazendo tudo. Ela quer o teu melhor, ela quer o teu bem. Então, a opinião dela, desde que ela conheça dos fatos, desde que ela entenda dos seus pais, né, do modo geral, não só sua mãe, mas os seus pais, ele entenda o processo que está acontecendo, você tem que ouvir sim seu pai e sua mãe dentro desse processo, porque eles estão com a pele em risco. Se der errado para eles, para você, vai dar errado para eles também, né? Eles não querem ver a tua infelicidade. Então é por isso que muitas das vezes quando o teu pai ou a tua mãe ele chama a sua atenção e você não entende, você fica chateado, você fica puto, você sai brigando, você perde o equilíbrio emocional, você não tem tenacidade, né? Enfim, quando você não tem essa temperança, você não vai conseguir entender que eles estão agindo assim pelo simples fato da pele deles estar em risco na sua educação. Ou seja, se você não for uma pessoa do bem, se você não tiver sucesso, se você não performar naquilo que você quer, eles acabam se sentindo culpados. Então, é muito importante você entender isso e geralmente se envolver com pessoas na hora de decidir as coisas que tem algo a perder junto com você. Porque se você toma a decisão sozinho e der errado, você está sozinho. Agora, se você toma a decisão em conjunto e der errado, o conjunto também vai estar errado, né? Então, isso minimiza a tua carga emocional de problemas, né? De frustrações, e vai te tornar muito mais antifrágil quando você tem esse tipo de conhecimento. E o 7 e último é menos certeza. A busca de cenários de acertos que compensem os erros do passado. Ou seja, muitas das vezes a gente quer ter certeza das coisas para fazer algo, né? Eu quero ter a certeza, mas quando você analisa o cenário, e aí você fica buscando por uma certeza que muitas das vezes não existe, né? E existe uma coisa que eu falo também, que 100% de dúvida é 1% de dúvida é 100% de incerteza. Então, quando você tem 100% de certeza de qualquer outra coisa, né? Pô, vou fazer uma coisa, eu tenho 100% de certeza que vai dar certo. Cara, é muito difícil você chegar nesse número de 100% de certeza de qualquer coisa que você vai fazer. Você pode ter uma convicção, você pode ter ali todo o otimismo, mas 100% de certeza é muito difícil. E na maioria das vezes, você fica buscando essa certeza. E aí você acaba se frustrando mais. Então, quando você pensa que menos certeza, eu vou errar mais, mas quando eu acertar, eu vou dar um boom, né? E aí vem aquela fase, né, do erro, que as pessoas julgam e criticam, que errar é ruim, enfim, você viu isso na mentoria passada. Pensa o seguinte, eu analiso o cenário, eu busco por cenários de acerto, é óbvio, não é que tu vai fazer as coisas a Deus dará, né? Moda Bangu, não é isso. Por que as pessoas falam moda Bangu, hein? Será que Bangu é tão ruim assim? Mas eu vou pesquisar isso aí. Agora vem isso aí na minha mente, esse insight aí, vou pesquisar. A pessoa fala moda Bangu, por que fala isso, hein? Vamos lá. Então, quando você busca por cenários de acertos, né, que compensem os erros do passado, é muito improvável que você tenha 100% de certeza. Mas você vai analisar esse cenário e aí quanto menos certeza você tem, mais ação você pode gerar dentro dessa análise de cenário. Então essas foram as 7 chaves da antifragilidade, tá? E a gente vai ficar por aqui, faça as atividades, vai lá, já vai entrar aqui na nossa plataforma, tem lá uma atividade para você fazer, para você pesquisar, para você avaliar quais são as suas 3 principais chaves de antifragilidade, quais são as que você não tem para você desenvolver, e aí você vai se colocando em risco, você vai quando você tem a consciência, vai ficar muito mais fácil de você alcançar um aprendizado de excelência, porque agora você já tem a consciência do assunto, você vai pesquisar e começar a colocar em prática, e a gente vai continuar na mentoria, né, tirando as tuas dúvidas, seguindo o que você pode ou não, o que você deve ou não fazer dentro do nosso módulo, tá? Beijo no coração de vocês, tamo junto.
você acabou de assistir um vídeo no nosso canal. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, eu quero te fazer um convite para você se inscrever agora e ativar o sininho das notificações, para que quando eu esteja ao vivo ou tenha conteúdo novo, você seja um dos primeiros a ser avisado. E eu vou deixar mais 2 indicações no card também, para que você já clique aí agora e continue evoluindo nessa jornada da transformação. Vem pro time da Realize e bora jogar junto!